Graça e paz, queridos irmãos. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? É bom estarmos na casa do Senhor. O salmista já disse: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é a oportunidade de nós adorarmos a Ele. Estarmos na casa do Senhor é a oportunidade de nós apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Estarmos na casa do Senhor é uma oportunidade de termos comunhão com os nossos irmãos. E a palavra do Senhor nos orienta: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olhe para essa pessoa linda do seu lado e diz assim: ó, se esforce para andar bem com seu irmão. Amém, irmãos? Porque tem uns irmãos assim, né, que muitas das vezes nos tira do sério, né, Alessandra? Tem algumas vezes que tem um irmão que nos tira do sério. Tem algumas vezes, pastor Pereira, que a gente também dá aquela orientação que a ovelha não quer e diz assim: meu Deus, que pastor é esse? Mas ainda que esse irmão seja assim, ainda que esse pastor queira colocar você no caminho da verdade, que é a palavra do Senhor, e confronte com o seu querer, a palavra diz: é bom que você mantenha a união, a coinonia com Ele, porque isso agrada ao Senhor. Então, independente de qualquer circunstância, nós precisamos nos esforçar para andar em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos direcionando, para que a gente possa viver a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Meus queridos irmãos, esta noite nós estamos aqui com a nossa missionária Adriana Urban, né? A nossa missionária Adriana Urban está aqui representando o nosso seminário Betel brasileiro, a sua diretoria que fica lá, a sede em João Pessoa, e amanhã estará aqui conosco fazendo um período com os alunos, com o corpo de direção, com um café com alguns pastores que estarão também conosco amanhã. E nós não poderíamos perder a oportunidade dela estar aqui na cidade, estar conosco, de estar ministrando para as nossas vidas esta noite. Quando nós soubemos que ela estaria aqui, eu disse: Alessandra, manda o convite logo para que ela possa estar aqui. A Alessandra mandou o convite, ela não hesitou em estar aqui esta noite conosco, e nós queremos dizer para a senhora que seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos dizer junto, igreja? Seja bem-vinda em nome de Jesus. O nosso pastor decano, o pastor José Severino Berto, ele dizia assim: se veio a primeira vez, não conseguiu se identificar, volte a segunda para ver se identifica. Se vier a segunda ainda não conseguir se identificar, volte a terceira, porque nós já se identificamos com a senhora no amor de Jesus. Amém, irmãos? Missionária, queria convidá-la a vir aqui à frente nesta hora. E eu quero dizer, antes de passar a palavra para a senhora, que esta igreja, ela se identifica muito com o seminário Betel brasileiro. Os seus pastores tiveram formação betelina. Interessante que nós somos uma igreja convencional, da Convenção Batista Brasileira e Baiana, e ainda assim a nossa formação foi uma formação no seminário Betel brasileiro, a partir do nosso pastor emérito aqui, pastor Pereira. Queria convidar o pastor Pereira para vir aqui à frente. Ele vai orar aqui pela nossa missionária antes de passar a palavra para ela. E o pastor Pereira começou com a sua formação, depois eu fui encaminhado para o seminário Betel brasileiro, e em um momento o pastor Pereira acolheu o Betel brasileiro aqui, de sorte que nesse momento nós somos gratos à vida do pastor Pereira, enquanto o tempo passou no corpo de direção do Betel aqui
em Salvador. Nós louvamos a Deus, pastor Pereira, pela sua vida, pela sua dedicação. Louvamos a Deus pela vida desta igreja, por abrir as portas e ceder as suas dependências para acolher o Betel brasileiro. Isso começou a partir do pastor Pereira, e eu costumo dizer que nós precisamos dar honra a quem tem honra, e dar honra em vida. Nós não podemos dar honra depois que estiver muitos anos lá na frente, amém, irmãos? Né? Tiver aqui, né, aquele corpo e todo mundo chora. Não, a gente tem que dar honra agora em vida para quem merece honra. E nós queremos esta noite, pastor Pereira, enquanto esse momento de transição que nós estamos assumindo o Betel aqui em Salvador, na presença da nossa missionária aqui, dizer que nós somos gratos pela sua vida e por tudo que o Senhor fez por nós, pelo Betel. E para a senhora poder ter ideia, aqui tem alguns alunos do Betel que é membro da igreja. Quem estudou em Betel aqui, fique de pé e é membro da igreja, né? Olha, quem está estudando em Betel e é membro da igreja também, ó quantas pessoas. Então essa igreja tem um coração betelino, né? Esta igreja é betelina. Este é o nosso sentimento, e é com esse sentimento que nós queremos passar a palavra para o pastor Pereira para orar, e aí passar a palavra para a senhora esta noite para ministrar a palavra aos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus, agradecer também ao Betel brasileiro, porque eu me reporto quando, direcionado por Deus, cheguei àquela casa e fui acolhido. Quem primeiro foi acolhido fui eu. A confiança, ora, missionária Denise, e me deu a oportunidade de poder estudar. E eu me lembro que quando ela me ouviu, me convidou para ser o orador da turma, né, que estava iniciando. Então é somente agradecer a Deus. Pedir à igreja que se coloque de pé. Esse é um momento que nós só temos que dizer obrigado, Senhor, soberano e eterno Deus. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a nossa adoração. Rendemos ao Senhor. Nesta noite especial, eu quero me alegrar com meu pastor presidente, com todos os betelinos, com a missionária que representa o Betel brasileiro em João Pessoa, e hoje está aqui, ó Deus, para falar no coração dos betelinos e também da tua igreja. Eu quero crer, Senhor, que até na vida da missionária será um momento especial, porque o Senhor está aqui e a tua presença, aleluia, se faz sentir neste lugar. Então que o Senhor nesta noite use a tua serva missionária e fale ao nosso coração, porque nós já estamos agradecidos ao Senhor pela palavra que será ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre me sinto acolhida. A primeira pessoa com quem eu tive contato foi a missionária Alessandra, né, muito simpática, né, muito atenciosa. Muito obrigada, pastor Naldo. Agora conheci pastor Pereira, a missionária Ilka.
e cada um de vocês. Eu estava olhando o pessoal aqui no louvor, eu acho que tem gente ali, ou já foi seminarista ou vai ser. Então, quem não foi, vai ser. E eu creio que há muitos aqui que farão seminário ainda, viu, pastor? Tem muita gente aqui que já está na hora de fazer. Olha, Deus tem falado com você, não adie mais não. Está na hora, viu? Coloque aí na sua agenda. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez agradeço por ter recebido esse convite, por estar aqui no meio de vocês. E é bonito assim o povo de Deus. Eu lembro que a primeira igreja que eu participei, que eu frequentei, era a Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Cáceres, no Mato Grosso, ali fronteira com a Bolívia. E ali eu já tive primeiro contato com missões, né? E já fui aprendendo e fui vivenciando como eu precisei me mudar para outra cidade, para Recife, depois para outra. E onde a gente chega, a gente é bem recebido porque são irmãos, né? Como é lindo ver isso. Como é bom a gente viver essa comunhão. Porque nós fomos feitos por Deus para viver em comunhão, viu? Deus criou a igreja, Deus instituiu a igreja para que nós vivêssemos em comunhão. Por isso que não existe crente desengrejado, não. Aí Efésios 4 diz que o Senhor deu dons para que nós possamos edificarmos uns aos outros. E como é que você vai edificar um ao outro só sentado na televisão e olhando, ou no YouTube, onde for? É na igreja, é convivendo, né? Abençoando e sendo abençoados. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Desculpe, capítulo não, Salmo não tem capítulo. Número 1, Salmo de número 1. Os cânticos ao Senhor. E nós certamente devemos ter versões diferentes, então você pode acompanhar no seu aplicativo ou na sua Bíblia. Eu particularmente prefiro a Bíblia de papel, né? Então, vamos ler. Senhor, vamos ler aqui. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Irmãos, esse livro de Salmos, não sei de vocês, mas foi o primeiro que eu aprendi a ler, a encontrar na Bíblia. Meu tio, eu comecei a frequentar a igreja, meu tio disse, olha, você pega a Bíblia e abre bem no meio, você vai encontrar Salmos com facilidade. Então, eu já conhecia como encontrar 3 livros da Bíblia, Gênesis, que é no começo, Apocalipse no final e Salmos no meio. Mas naquele tempo, eu não tinha ideia de como era necessário para mim começar a dar espaço na minha vida para esse livro. Para conhecer não somente onde fica Gênesis, onde fica Apocalipse, onde ficam Salmos, né? Ou como o pastor Hernandes Dias Lopes diz que na igreja dele, uma igreja que ele pastoreou muito tempo, ele pediu para alguém abrir em Amós. E a igreja ficou lá, só ouvia o barulho das folhas, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele está aí, você vai encontrar, está aí. E aí a gente tem que se conscientizar mais, como povo da Bíblia, como povo da palavra, que a gente tem que deixar essa palavra
se entranhar em nós, sabe? Se interiorizar de tal maneira que ela faça parte de nós. De tal maneira que no momento que você passa por uma situação, vem à sua mente uma palavra que vai de encontro, vai exatamente naquele ponto que você precisa. A Bíblia diz aqui neste salmo que é assim que é o homem bem-aventurado. É aquele que dá espaço, que tem fome da palavra, que dá espaço para ela na sua vida. Veja só o primeiro verso, diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Ele está dizendo, está fazendo uma seleção, uma separação muito clara. Aquele que não se detém, que não se junta, que não se aproxima com esses zombadores, mas pelo contrário, versículo 2, qual é a sua atitude? Ela é contrária a isso. A sua atitude tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Repita comigo. De dia e de noite. Amém, meus irmãos. No dia do pastor, quando eu era dessa igreja batista, no dia do pastor, fizeram uma peça na igreja. E a peça era assim, o pastor chegando para visitar uma irmã. Mas, minha irmã, há quanto tempo você não vai para o culto? Temos sentido sua falta, já faz várias semanas. E depois essas semanas se transformaram em meses. O que é que está acontecendo? O irmão vem aqui, veja, as irmãs vieram visitar, a irmã assim, mesmo assim ainda não vem. O que está acontecendo? Não, pastor, é porque eu estou meio adoentada e tal. Assim, mas olhe, mas a irmã está lendo sua Bíblia? Estou, pastor, mas está lendo mesmo. Mas eu não estou lendo muito não, sabe, pastor? Porque assim, eu não sei onde estão meus óculos, eu perdi meus óculos, e sem os óculos eu não consigo ler direito. E eu não estou sem dinheiro para fazer óculos. Olha, foi uma conversa. Aí o pastor, mas onde é que está a sua Bíblia? Espera aí que eu vou procurar. E a irmã procurava, né? E na peça todo mundo rindo e ela procurando a Bíblia lá. Aí achou. Quando ela abriu a Bíblia, o que é que tinha dentro da Bíblia? Os óculos da irmã. E o pessoal ainda botou um talco, que quando fez assim, aquela poeira, né? Aí o pastor, aí era para a peça, né, para falar assim, que muitas vezes a gente vai colocando barreiras, dificuldades. Eu não tenho tempo, eu estou cansada. Quando eu acordo não tenho tempo, quando vou dormir já estou cansada demais, e isso e aquilo. Mas aqui, o que está dizendo que a gente é mais do que feliz. A gente é bem-aventurado. É uma felicidade diferenciada. Não é uma felicidade de uma satisfação momentânea, mas uma felicidade intrínseca que é colocada por Deus, porque a sua palavra é inspirada pelo seu Espírito. O mesmo que habita em mim e você, o mesmo que ensina a mim e a você. Fala, consola e instrui. A palavra de Deus é assim. Então, veja que o seu prazer tem na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Veja que eu lembro de um pastor, também da Igreja Batista, que eu quando fui para Recife, fui para outra igreja, né? E o pastor, ele dizia assim, eu fiz um voto com Deus. Comecei a ter uma vida muito corrida, e eu disse a Deus, agora sem Bíblia não há café. Enquanto eu não ler pelo menos um capítulo curto, um salmo, eu não tomo café. Porque se eu não posso viver sem o alimento do meu físico, como é que eu vou viver sem o alimento da minha alma, do meu espírito? Para o meu coração, para me fortalecer. E ele fazia essa comparação. Naquela época eu fiz também. É um voto. Para nós termos, para você e eu termos uma vida frutífera, nós temos que ter esse compromisso inabalável, constante, refeito, como voto
todos os dias da nossa vida. Porque você tem certeza, meu irmão, tudo neste mundo, neste século, como dizia Paulo, na nossa carne, que vai ficar conosco até a gente chegar na glória, tudo isso vai sempre contribuir para nos afastar de ter um compromisso firme com essa palavra. Vai ter sempre alguma coisa a mais. Teve um pastor que era um pastor muito atarefado e uma pessoa muito importante numa cidade. E uma vez chegou o governador para falar com ele. Aí a secretária, o senhor tinha marcado? Ele disse, não, mas eu sou o governador. Ele não vai me receber, não? Ele disse que agora ele não vai poder recebê-lo. Como assim? Disse, não, agora ele está falando com alguém mais importante. Agora, esse tempo que ele fica aqui, ele tinha separado todos os dias na sua agenda, aquele momento para ler a palavra para ele. Não é ler a palavra para preparar, né? Uma mensagem para outra pessoa, para a igreja, ou para quem for. E o governador ficou surpreso. Porque aquele pastor disse, se eu não fizer isso intencionalmente, a minha carne, os meus compromissos, a minha agenda, o mundo, as coisas, o trabalho, isso e aquilo, não vão me deixar ter essa comunhão. E o versículo 3, quando fala, é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Às vezes não parece que a vida da gente não está dando muito fruto, né? Parece que a gente se agita tanto de lá para cá, que termina meio que cansado, meio que estagnado. Muitas vezes, irmãos, é porque nós deixamos de nos alimentar exatamente desta palavra. E esse de dia e de noite, deixa eu voltar aqui para dizer as maneiras que nós podemos fazer isso. Uma das coisas que eu faço, eu acho que muitas mulheres vão se identificar aqui. Para fazer faxina, para lavar a louça, para fazer o almoço, coloco um louvor, coloco uma pregação e vou fazendo e vou ouvindo, e vou fazendo e vou ouvindo. Se eu vou dormir, se eu estou sem sono, eu vou pegar a Bíblia e eu fico lendo. Ou então eu coloco mesmo. Hoje em dia, né, até para as pessoas que têm dificuldade de leitura, pela visão ou por qualquer outra coisa, pode ouvir a Bíblia, ouvir a Bíblia. E a gente tem tantas outras maneiras de encher a nossa vida. Coloca um versículo por semana. Se a gente aprendesse um versículo por semana, nós aprenderíamos mais de 50 versículos por ano. E ler a Bíblia consistentemente. Consistentemente. Não é que nem a irmãzinha lá que deixou os óculos, não, né? E aquelas pessoas, né? Que hoje, já no meu tempo, quando eu me converti há mais de 25 anos, eu lembro que tinham chamado crente que só vai no domingo. Como vai se fortalecer? Imagina se você tomasse uma refeição por semana. Quanto tempo você teria saúde? Se sobrevivesse uma semana, né? Sem comer nada. Como acha que vai ficar a sua vitalidade espiritual, vamos dar essa palavra, se eu não determinar isso? Faça isso com um amigo, com uma amiga. Vamos fazer aqui um acordo aqui. Vamos fazer entre nós aqui um acordo. Todos os dias você me pergunta se eu já li a minha Bíblia hoje. Eu oro por você, você ora por mim. A gente precisa usar a nossa criatividade, a nossa dia a dia, para encontrar uma maneira de ler a Bíblia e entender a Bíblia. Ler para nos fortalecer. Para quando alguém perguntar, você está pronto para preparar, para falar para a pessoa, para responder à pessoa. Porque assim é o homem, a mulher bem-aventurado. Seu fruto vem no tempo certo, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz.
E claro, eu acredito Deus nos dá riquezas materiais, mas essa prosperidade aqui é muito maior. É aquela pessoa que é realmente feliz. Eu me lembro quando eu me converti, foi exatamente assim. Eu passei vários e vários anos, irmãos, anos frequentando a igreja, ouvindo a palavra. E eu dizia assim, eu não vou sair daqui, porque eu sei que é aqui que eu vou encontrar Deus. Se eu for para outro lugar, eu não vou encontrar, porque aqui que prega a palavra de Deus, é aqui que eu vou encontrar. E um dia não era culto, era uma festa de 15 anos, teve uma culto de ação de graças, depois a recepção, e na recepção o pastor chegou e disse assim, olha, eu sou o homem mais feliz do mundo, disse para mim, né? Eu ainda não tinha me convertido, não tinha nascido de novo. E eu achei aquilo tão petulante, eu disse, rapaz, ele dizer que é o homem mais feliz do mundo é muita petulância. Aí ele olhou assim e disse, mas não é pelos benefícios que eu recebo de Deus, não é pela minha família, que é uma bênção, não é pela igreja, que também é uma bênção, não é porque não me falta alimento, não me falta casa, não é por nada disso. Aí naquele momento ali para tudo, né? Dá aquele congela. E parecia que não tinha mais ninguém naquela festa de 15 anos, só tinha eu e o pastor e o Espírito Santo falando ao meu coração. E ele disse, é porque eu tenho Jesus, é porque eu nasci de novo, é porque eu sou um homem que recebo de Deus a palavra da vida. Aí aquilo ali eu fiquei tipo em choque, sabe? Estado de choque assim, parando e olhando e lembrando, é isso que é nós termos essa consciência. Mas isso não basta ser somente naquele momento que você e eu nascemos de novo. É preciso ser um processo toda a nossa vida. Nós precisamos crescer e nos fortalecer toda a nossa vida. Paulo fala aos Gálatas e repreende os Gálatas dizendo assim, ó insensatos, tolos. Eu tenho que ensinar para vocês como quem dá leite para uma criança. Como vocês já eram preparados para estar comendo carne? E a gente fica triste quando a gente vê ou quando a gente ouve um irmão, uma irmã que passa 10 anos, 20 anos, sei quantos anos na igreja e não está preparado para comer carne. Aqui, ou um vatapá, né? Um vatapá, um acarajé, tem que tomar aquela papinha Nestlé e ainda quer que o pastor dê na boca assim. Abra a boca. A gente tem que crescer. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque essa é a vontade dele, boa, agradável e perfeita para nós. Para que a gente viva de acordo com o que ele mesmo nos instrui. E aí o Salmo vai falar do que acontece com os perversos ou com os ímpios, em outras versões, que diz, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Vocês já viram o vento levando palha? O meu pai tinha passarinho, antigamente era muito comum, hoje é menos. E aí ele me mandava limpar as gaiolas, né? Aí a gente tira o repositório assim do alpiste, balança, a sementezinha que é pesada fica embaixo, a palha fica em cima. A gente fala o quê? Aí sopra, vai embora a palha, joga no lixo, não serve para nada. Que coisa triste. Nós precisamos ser sementes e não palha. Nós somos assim. Semente que frutifica, que dá o seu fruto no tempo próprio. No tempo próprio. Você consegue imaginar lá embaixo, quando eu vim lá na escola, tem na parede uma árvore de cadernos, quase uma árvore literária, né? Desenho de caderno, de livro e tudo. Mas imagine uma árvore grande, forte, um tronco forte, uma folhagem, com frutos. Imagine uma mangueira. Olha, aquela mangueira bem robusta, com aquelas mangas. Quem gosta de manga rosa? Eu gosto de manga rosa. Eu gosto da espada também, mas eu gosto mais da rosa. Bem cheia de mangas maduras, olha só. Dá sombra. Eu e você podemos dar sombra, descanso, consolo, ouvir quem está cansado, ouvir quem está sofrendo.
Nós oferecemos essa sombra, esse lugar. Imagina ali o rio, que é o próprio Jesus. A palavra sempre compara o Espírito Santo e a própria palavra de Deus com uma água que está alimentando aquela árvore. E a pessoa, se tiver fome, basta puxar assim. Eu já fiz isso quando era criança, até chegou na hora do almoço, não tinha, eu fui lá na mangueira e tiver com fome, vai lá, pega o fruto, se alimenta. Dá o seu fruto na estação apropriada. Que nós sejamos assim, irmãos. Mas aquela árvore só chegou nesse lugar porque elas tinham a água para alimentar. Se aquele rio fosse totalmente seco, ela não daria fruto. Se a minha vida e a sua for seca da palavra de Deus, se a gente somente ouvir no domingo o pastor pregando, ou na sexta, isso não vai ser suficiente para que demos frutos. Frutos que permaneçam, frutos que abençoem. Frutos que é você abrir a sua palavra e abençoar uma vida. É você dar trazer um encorajamento para alguém, um consolo para alguém. E, finalmente, o Salmo conclui que os pecadores, os condenados, esse pecador, esse condenado, as pessoas que estão condenadas no juízo, são exatamente as pessoas que não amam a Deus, que não têm parte com Deus. Mas nós temos parte com Deus. Nós sabemos que o nosso Deus guarda o nosso caminho. Ele guarda o caminho dos justos. E nós, como justos, como pessoas que conhecem a Deus, temos uma missão importante. E não são coisas separadas. A gente tem um pensamento que foi, como é que eu posso dizer, foi quase que imposto a nós, desde o tempo da igreja primitiva, que é o pensamento grego, dualista. Isso ou aquilo. Nunca as coisas, ou o espírito é bom, a carne é ruim. Isso é bom, aquilo é ruim. Só que na Bíblia a gente vê que Deus fala para muitas coisas andarem juntas. Por exemplo, ou eu vivo ou eu falo. Não, eu vivo a palavra e eu falo a palavra. Eu sou salvo e fico na igreja, ou então eu sou missionário. Não, você é salvo, participa na igreja e é missionário onde quer que você vá. Na sua escola, na universidade, no ônibus, no vizinho do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Somos todos chamados para proclamar as boas novas. E para isso é essencial que nós nos dediquemos a conhecer essa palavra. Tem um filme que eu gostaria, é um curta-metragem de 23 minutos, se eu não me engano, da Missão Portas Abertas. Eu acredito que tenha no YouTube. O Pacto de Isaac. Pastor, se quiser, pode até verificar aí. Uma vez a gente colocou na igreja, no dia da Bíblia, o Pacto de Isaac. Falando da história real de um soldado, no contexto da África, onde um país, ele não cita o país, não sei se é uma questão de proteção de alguns nomes, mas em contexto de guerra civil. E ali aquele soldado se converte, né? E aí, para ler a Bíblia e para viver a sua fé, ele é desafiado das mais diferentes maneiras. E aí mostra como é difícil o acesso à Bíblia para muitas pessoas, hoje ainda. Quem sabe aqui que existem pessoas que são presas se forem encontradas com a Bíblia? Você sabia disso? Que existem países onde é proibido você entregar um papel falando que Jesus é o Salvador e que Ele voltará. E nós temos esse acesso. Eu conheci uma irmã colombiana, em uma parte da Colômbia há também perseguição aos cristãos, e ela falou: vocês são muito privilegiados, nós não temos igreja, nós não podemos ter igreja. Para conseguir uma Bíblia é muito difícil. Semana passada,
nós enviamos uma Bíblia para um irmão em Moçambique. Ele disse que era caro e difícil encontrar a Bíblia. E aí nós mandamos uma Bíblia para ele. E aí, graças a Deus, veio um outro pastor, missionário de lá, e disse, eu posso levar a outra, porque é caro para mandar para lá, foi R$200, só para mandar a Bíblia de correio. E aí as pessoas, quando recebem, ficam tão gratas, ficam tão felizes, chegam a chorar, porque não tem acesso. Imagina se hoje, todas as Bíblias que nós temos aqui, eu tenho várias, tenho Bíblia de estudo, recebo Bíblia de presente. Se a gente não tivesse mais a Bíblia no papel nem na internet, será que ela está realmente dentro do nosso coração? Quanto da Bíblia a gente tem no coração? Eu quero dizer para vocês que esse não é um desafio que eu estou trazendo para você. É um desafio que eu estou trazendo para mim e para todos nós. Porque todos nós, enquanto estivermos aqui, desse lado da eternidade, como diz um pastor que eu conheço, desse lado da eternidade, enquanto estivermos aqui, precisamos nos colocar na casa do oleiro. E é a palavra que vai trabalhar e moldar as nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor, e você faz no seu coração, ajuda a Ele, para que nós possamos ser mais fiéis e mais diligentes, mais cuidadosos, mais dedicados em aprender a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante que espada de dois gumes. Ela, Senhor, é digna da nossa, não somente aceitação, mas da nossa dedicação. Ajuda-nos, Senhor, a deixar as distrações, sejam elas quais forem. Ajuda-nos, Senhor, a buscar estratégias para reservar no nosso tempo, na nossa agenda, um momento especial contigo na palavra. Que as nossas vidas, Pai, possam ser moldadas pelo teu querer expresso aqui. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinando e aplicando em nossas vidas o teu querer. E que nós assim possamos ser mais e mais parecidos com Jesus, vivendo como Ele viveu. Porque Ele nos enviou e nós temos esse compromisso, mas só podemos cumpri-lo com a tua palavra e seguros nesta palavra. Que, Senhor, o Senhor ajude cada um aqui a desenvolver mais e mais um compromisso profundo, Deus, em conhecer a tua palavra, em estudar a tua palavra, em viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Naldo, eu queria convidar o Pastor Naldo, em nome da Pastor Naldo e Pastor Pereira, por favor, em nome do Betel Brasileiro e em nome da editora que enviou para vocês esse livro. O nome dele é A Missão de Fazer Discípulos. Nelly Ernestine Horn é a fundadora do Betel Brasileiro, do seminário. E aqui foi uma pesquisa de muitos anos, de uma jornalista e uma historiadora, a irmã Catarina e a irmã Cláudia Messia. E é uma pesquisa muito bem feita. Eles foram para o Canadá, foram para a Inglaterra, buscaram cartas dela, porque ela me enviava para a missão, pegaram diários pessoais, muita coisa. Então aqui tem a história do Betel. Eu achei interessante quando uma seminarista francesa, lá no Betel nós temos um internato, então temos francesa, essa irmã francesa, temos aluno de Guiné-Bissau, do Paraguai, da Venezuela. Então, quando ela leu, ela disse assim, que isso aqui é a alma do Betel, esse livro diz o que é o Betel. Então, quero presentear o pastor Pereira e o pastor
Naldo, por essa... E tem o seu também, viu, Alessandra? Tá ali. E eu trouxe alguns outros também para que depois viesse interessar. Nesse momento eu peço que os irmãos continuem aqui, porque eu gostaria então de comunicar publicamente, né, empossar publicamente o pastor Naldo como nosso diretor do seminário em Salvador, e a missionária Alessandra já vinha como coordenadora. Agora o pastor Naldo é o nosso diretor oficialmente, né? E vemos que o Senhor traçou, né, o caminho até aqui através do pastor Pereira também, e chegou a esse momento. Nós queremos assim dizer que conte conosco, né? Nós temos uma alegria muito grande estar aqui e dizer que essa é uma missão muito desafiadora, mas muito também frutífera, né? E é a missão de fazer discípulos, a missão de ensinar a palavra, a missão de trazer essa dedicação, de despertar os vocacionados, não só que vão para fora do Brasil, para outra cultura, mas os que estão aqui. Porque todos nós precisamos de manejar bem, manejar corretamente a Bíblia. Então, vou fazer agora a oração e declaro, então, empossado o nosso diretor, pastor Naldo Silva. Amém? Oremos, irmãos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem dirigido nossas vidas, te louvamos por esta igreja. Te louvamos pela vida da missionária Denise, que começou o Betel aqui em Salvador, por todos os missionários e missionárias que contribuíram, Pai, pelo pastor Pereira, que nesses últimos anos tem trazido o Betel até aqui, até esta igreja, pela vida da missionária Alessandra, da missionária Ilka, e pela vida do pastor Naldo, que é agora o nosso diretor do seminário. Ó Pai, eu peço que o Senhor o encha mais e mais de sabedoria, de graça, discernimento, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor o encoraje diariamente para cumprir essa missão, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Essa é a saudação bem betelina. Amanhã a gente faz com os seminaristas. Amém? Vou passar a palavra ao pastor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude a continuar a esta missão, a missão de preparar discípulos de Deus para a expansão do reino dele, enquanto nós estivermos deste lado da eternidade. Que nós possamos, meus amados irmãos, refletir acerca desta palavra ministrada aos nossos corações esta noite. Interessante, e não quero nesse tempo trazer a mensagem novamente, mas uma coisa que me chamou a atenção não é tão somente não estar no caminho dos pecadores, nem se deter na roda dele, mas é necessário também ter prazer de estar na lei do Senhor. Alessandra, isso falou muito forte ao meu coração ali, que muitas das vezes nós ficamos somente com a ideia, pastor Pereira, eu não estou no caminho do pecador, eu não ando no pecado, eu não, mas nos esquecemos do segundo versículo, que é uma chamada muito forte
para as nossas vidas. Que esta noite os nossos corações se encham de desejo e de alegria, de termos prazer de estar na lei do Senhor, e nesta lei meditar de dia e de noite. Assim como nós levantamos todas as manhãs e queremos nos alimentar com pão físico, meio-dia com pão físico, à noite, pela mesma forma, nós possamos todos os dias ter o prazer de estar na presença de Deus. Seja ela no nosso TSD, tempo a sós com Deus, seja nessa comunhão com outros irmãos, na casa do Senhor, vivendo como a igreja primitiva vivia, nas casas e nos templos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas, que esta palavra nós possamos aplicar no nosso coração, e nós possamos sair daqui esta noite desejosos de vivermos esta palavra como se não tivéssemos vivido anteriormente, ansiando esta palavra a partir de agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos faça guardar essa palavra e lembrar dela em todo o tempo que nós estivermos passando por qualquer adversidade ou necessidade. Que o Espírito de Deus nos faça lembrar da sua palavra, para que nós possamos tomar boas decisões em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Missionária Adriana, muito obrigado por aceitar o nosso convite de ministrar os nossos corações. Estamos com os nossos corações, com certeza, cheios da palavra de Deus. Eu quero convidar o ministério de louvor. Ainda dá tempo de nós cantarmos mais uma canção que diz aquela canção: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Acho que ela se aplica para este momento, para as nossas vidas. Cantemos com toda alegria, cantemos com toda a fé esta noite, cantemos com todo o entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Minha
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a pastora Ilka a vir trazer uma palavra de oração. Mas eu quero convidar também a todos aqueles seminaristas que estudaram no Betel. Vem aqui à frente. Todos vocês que estudaram no Betel, vem cá à frente essa noite. Aquele que talvez esteja estudando, vem cá também. Quem é que está estudando agora? Vem cá. E eu queria saber se tem alguém aqui que quer ir estudar. Vem cá também. Tem a Milton ali que eu sei que ele quer fazer a conclusão do curso dele. Já deu um passo à frente, foi? Pastora Ilka vai orar agradecendo a Deus pela vida de todos esses que já estudaram no Betel. Por aqueles que estão chorando, ou estudando, e chorando também, e pelos que irão se matricular, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, tua graça nas nossas vidas. Porque, Senhor, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor tem nos designado para que nós possamos ir dar frutos e frutos que possam permanecer. Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome pelo Betel brasileiro. Queremos te agradecer, Senhor, porque um dia alguém entendeu o chamado e aceitou este chamado. E hoje ele se estende até nós, nos alcançou. Pai, que o Senhor continue abençoando. Eu quero te pedir por cada diretor, Senhor, cada coordenador do Betel brasileiro, não só, Senhor, aqui do Brasil, mas aquele que está espalhado pelo mundo, Senhor, que o Senhor possa visitar agora o quanto é importante, Senhor, preparar os discípulos, o quanto é importante preparar casa de Deus. Senhor, que o Senhor continue abençoando. Eu quero te louvar por cada seminarista, Senhor, aqueles que já passaram, aqueles que não estão aqui, por estes que aqui estão, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando aqueles que já concluíram o seu curso, mas que eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tenha cada dia, Senhor, acendido esta chama do seu chamado, e para que possa exercer com excelência, meu Senhor. Pai, por aqueles que estão estudando, que o Senhor dê, Senhor, os recursos necessários, para que eles possam, Senhor, concluir. Quantas pessoas, Senhor, começam e não terminam, muitas vezes ficam, não aguentam a pressão, as dificuldades, as lutas, sim, porque existem as lutas, a gente não vai negar, Senhor, mas a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, aqui tem um povo que venceu, conseguiu concluir, e nós te louvamos, glorificamos o teu nome por isso, mas também esta turma, estes que estão estudando, também vão concluir, vão vencer cada luta, porque as lutas são necessárias também na formação. Que o Senhor dê para cada um deles, meu Senhor, as habilidades necessárias, para que eles possam a cada dia compreender o seu chamado e não negá-lo, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero também te pedir em especial pela vida, Senhor, do teu filho. Agradecer pela vida do teu filho, pastor Pereira, que aceitou o desafio.
mas que agora, Senhor, tem passado, Senhor, para o teu filho Naldo, que o Senhor capacite a ele, que o Senhor dê habilidades necessárias. Capacite a tua filha Alessandra, Senhor. Continue, Senhor, capacitando, sendo com ela, dando força, Senhor, aquilo, Senhor, que é necessário. Todo o corpo decente, Senhor, todos os professores, Senhor. Ao Ivonei, Senhor, também que tem que ser colocado como missionário. Que o Senhor continue abençoando poderosamente as habilidades necessárias, Senhor, que a cada dia o Senhor possa dá-los, para que eles possam ter êxito na sua caminhada. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero louvar o Senhor pela vida da tua filha, Senhor, missionária, que o Senhor continue abençoando ela poderosamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pai, continua conosco. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todo arraial de Deus espalhado na face da terra, de agora e para todo sempre.